Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir agora a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, para as nossas exposições matinais neste quarto Evangelho. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 19. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 19. É uma passagem conhecida de todos os irmãos. Nós estamos aqui na sequência, vendo o ministério do Senhor Jesus. Ele continua as suas pregações. Capítulo anterior, nós vimos o seu encontro com Nicodemos, explicando aquele, sobre o novo nascimento. E agora, o Senhor Jesus encontra-se com a mulher samaritana, à beira de um poço. E nós vamos então ler essa história, relembrar a história, ver o que o texto sagrado pode nos ensinar nesta manhã. Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é a verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós nesse instante, diante da palavra lida, pedimos a bênção de por ela sermos todos nós edificados nessa manhã. Tu sabes, ó Deus, a necessidade da mente, do coração, da vida de cada um daqueles que me ouvem nesse momento. E a minha oração é que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, mas que também, na fidelidade do texto sagrado, possa atingir e provocar as mudanças no coração de cada um dos meus irmãos. Sejam aqueles que estão aqui ao vivo, presentes, sejam aqueles que estão nos assistindo em casa, porque não podem hoje estar na igreja, mas que a edificação que vem das Tuas mãos nos alcance a todos. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, eu queria iniciar a minha fala nesta manhã dizendo que a alma humana tem sede de Deus.
A alma humana tem sede de Deus. Obviamente, nós estamos aqui diante de uma história bastante interessante, com muitos detalhes que poderíamos explorar, que poderíamos aqui passar vários minutos e quem sabe até algumas horas explorando cada um dos pontos, né, dos detalhes aqui dessa história. Obviamente que nós vamos ver alguns deles, não todos. Mas com certeza eu de imediato chamo a atenção dos irmãos para a metáfora que é apresentada pelo Senhor Jesus quando encontra-se com essa mulher. A metáfora a respeito da água da vida. E juntando a ideia da metáfora apresentada pelo Senhor Jesus com a afirmação que eu faço, que a alma humana tem sede de Deus, obviamente nós nos lembramos de outras passagens bíblicas que também vão nos apontar não apenas para a necessidade da alma humana, dessa sede da alma humana, mas também da convicção de que essa sede só pode ser plenamente satisfeita em Deus. Lembremos, por exemplo, do Salmo 42, um salmo bastante conhecido, versos 1 e verso 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Veja que o salmista aqui, então, expõe o desejo e a necessidade da sua alma, colocando de forma muito clara que essa necessidade será satisfeita ou plenamente satisfeita em Deus, não é? Quando irei e verei, não é? Ou me verei perante a face de Deus, ou seja, quando eu estarei na presença do meu Deus. Lembremos também do Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então veja, aqui nós estamos diante da afirmação ou da ideia exposta de que o ser humano ele é como que uma terra árida, que necessita ser encharcado, ser colocado em contato com a água. E aquilo que pode de fato satisfazer-nos plenamente é tão somente o nosso Deus. E é nessa perspectiva, então, que o Senhor Jesus Cristo apresenta essa metáfora a essa mulher. Vejamos rapidamente aqui a história, tentando nos remeter, não é? nos posicionar historicamente no que estava acontecendo. O texto diz, verso 1, Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. A gente viu isso no capítulo anterior, nos versos anteriores. Lembram que os próprios discípulos de João Batista foram a ele falando que Jesus estava batizando, numa aparente inveja ali colocada. Lembra-se que eu disse que João Batista refutou de imediato essa inveja apresentada pelos seus discípulos, mostrando claramente que ele era servo e que Jesus era o Senhor, mostrando inclusive que não há nenhuma disputa entre o servo e o Senhor, entre o oleiro e o vaso, não é? Nós somos tão somente servos. Provavelmente aqui, o meu entendimento do motivo provável que leva Jesus a mais uma vez se deslocar, voltando inclusive para a Galileia. Ele já tinha passado pela Galileia. Os irmãos lembram o que foi que Jesus fez na Galileia? Não sei se os irmãos vão lembrar. A gente viu, e está nos versos anteriores também, ele foi a uma festa de casamento e ali realizou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, né? Então ele decide voltar, provavelmente até aqui, alguns desses discípulos de João, provavelmente são esses fariseus aqui mencionados, era um grupo forte. Lembre-se que essa turma, quando soube que João Batista estava angariando vários discípulos, lembram-se que eles mandaram uma comitiva diplomática perguntando: João Batista, tu és o Cristo? Ele diz: não, eu não sou o Cristo, né? Eu sou apenas aquele que prepara o caminho, citando o profeta Isaías. Então,
provavelmente Jesus percebe ali um possível confronto com aqueles discípulos. Não era a sua hora de entregar-se, não era a sua hora de ser crucificado, não era a sua hora de ter a sua vida ceifada. Ele ainda tinha um ministério a prosseguir, de modo que, estrategicamente, o Senhor Jesus, então, sai da Judéia, volta para a região da Galileia, e o texto, então, diz que ele passa pela região da Samaria. Passa pela região da Samaria, provavelmente tinha que assim fazê-lo. Esse tinha não é no sentido da obrigatoriedade, como se existisse apenas aquele caminho a ser seguido. Mas o tinha aqui, eu entendo que ele busca o caminho mais curto, mais utilizado naquela época para fazer esse percurso, e o tinha que fazer isso aqui, na minha concepção também, relaciona-se ao desejo e à vontade de Deus para que assim ele fizesse. Eu não sou determinista, mas eu entendo, compreendo que as coisas e todas as coisas dessa vida, de uma forma ou de outra, e de alguma maneira, deve se submeter à vontade maior do nosso Deus, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que abre as portas ou que fecha as portas, que direciona muitas vezes o nosso caminhar. E nós precisamos ter essa compreensão, essa sensibilidade de saber quando é hora de parar, de saber quando é hora de avançar, de saber quando é hora de mudar a rota das nossas decisões, da nossa vida. Então o Senhor Jesus vai para a Galileia. É necessário, segundo o verso 4, que ele então atravesse pela região da Samaria. Passando então por ali, por essa região, eu estou lendo agora o verso 5, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Alguns estudiosos divergem com relação ao nome dessa cidade. Um pai da igreja, Jerônimo, inclusive, sugere que aqui houve um equívoco na transcrição e que provavelmente essa cidade aqui refere-se a Siquém. A questão geográfica para a gente aqui, ela não é aquilo que é mais importante. Isso fica para aqueles que gostam de estudar mais esses detalhes, nesse caso específico. Mas diz então que ele passa numa região que era de Jacó, que foi adquirida por Jacó. Inclusive ele fez um negócio, o negócio foi desfeito, ele consegue manter o negócio nessas terras pela força da espada, e essas terras ele então dá de herança ao seu filho José. Provavelmente é exatamente nesse local aqui em que os ossos de José que saíram da terra do Egito, os irmãos lembram dessa história? Não. Quando José sai do Egito, ele pede, não é, que quando ele morre, ele pede que um dia os seus ossos então fosse levado à terra do seu pai, o que provavelmente nós estamos diante dessa realidade. Moisés então, quando liberta o povo do Egito, faz esse trabalho, né? Cumpre o desejo do patriarca de José. Então ele passa por essa localidade, e o texto ali diz que ficava um poço, que foi inclusive um poço cavado por Jacó, ou conhecido como Poço de Jacó. Jesus então senta-se perto desse poço, e eu chamo a atenção para o primeiro detalhe dessa história. Nós estamos aqui diante de um Jesus que sentou de cansado. Nós estamos diante de um Jesus que pede água porque estava com sede. Mas Jesus não é Deus, irmãos. Deus se cansa, Deus tem sede, Deus tem fome. Lembre-se que o Evangelho de João, ele não tem apenas o objetivo de mostrar que Jesus é Deus, mas ele mostra que Jesus também é homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. O Deus que se fez carne. Nesses detalhes não resta a menor dúvida que nós estamos diante de um Deus que se fez carne. Esvaziou-se, humilhou-se, tomou a forma de homem. E como homem, ele cansa. E como homem, ele tem sede. E como homem, ele tem fome. E como homem, ele chora, ele se emociona. Ou seja, na sua natureza, ele demonstra claramente as características
humanas, porque Jesus é 100% homem. Jesus não é um ser fantasmagórico, não é? Jesus é 100% homem. Ele senta-se então à beira daquele poço com sede. E ali então dá-se o encontro com essa mulher samaritana. Samaria é uma região, conquanto esteja dentro da circunscrição maior do povo de Israel. Os samaritanos são conhecidos como aqueles judeus que de fato se misturaram, não é, com os povos pagãos. É como se eles fossem a escória do que existia e se misturaram com os pagãos de tal forma que os outros judeus, não é, mais ao sul, não o consideravam. E, na realidade, se estabelece aqui uma rincha histórica, não é, entre a região da Samaria e a região, por exemplo, da Judéia. Eles não se toleravam, eles não se aceitavam, eles não conversavam. A despeito desse problema geográfico, nós temos aqui, inclusive, algumas situações relacionadas a problemas culturais. Não era comum naquela cultura um homem abordar uma mulher como Jesus abordou aquela mulher samaritana. E aí o texto vai ser autoexplicativo nesse sentido, não é? Porque o texto diz assim: nisso veio uma mulher, eu estou lendo o verso 7, samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Veja, eles estavam com sede e eles estavam com fome. Naquele momento ele vê a possibilidade de matar a sua sede. Obviamente que ele aproveita esse momento também para pregar o evangelho e para transformar a vida daquela mulher. Mas o interessante é que a mulher samaritana responde, né, pergunta a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Então nós temos as duas situações aqui. Samaritano não se dava com os demais judeus, e mulher, que não era comum ser abordada por um homem como ela foi. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, de alguma forma e de alguma maneira, quebrando algumas tradições que são equivocadas. Eu digo tradições que são equivocadas porque muitas pessoas, sob o pretexto de mudanças de paradigmas, têm tido o costume de jogar água suja com o bebê junto. E isso é um grande equívoco cultural. Tem muita coisa que precisa ser sempre revista, aperfeiçoada e melhorada nas nossas interações sociais. A água suja deve sempre ser jogada fora, mas nós sempre devemos ter o cuidado de preservar o bebê, para não jogar a água suja junto com a criança. Existem princípios culturais, existem normas culturais que devem ser preservadas por todos nós. Saia dessa visão, se caso você entrou nela em algum momento da sua vida, de que tudo aquilo que é tradicional, tudo aquilo que é, numa linguagem mais atualizada, conservador, é algo que não presta, é algo que é ruim. Na realidade, no contexto atual hoje, conservador virou praticamente um xingamento, né? É sinônimo de alguém que não presta. Conservador é alguém que não ama as pessoas, o conservador é alguém retrógrado, o conservador é alguém que não, sei lá o que, é difícil até de definir aqui, muitas vezes, as alcunhas que são colocadas diante daqueles que são conservadores. De alguma forma, todos nós seremos conservadores. Até o mais progressista, em algum momento, ele vai ter o seu progressismo e defender o seu progressismo de uma forma conservadora. Ele vai defender aquilo com unhas e dentes. E os choques de geração, eles sempre existirão. Nós que somos pais e mães sabemos disso. Quando nós éramos adolescentes, crianças, existiam os choques daquela época. Hoje é diferente, mas os princípios culturais e principalmente aqueles estabelecidos pela palavra de Deus, eles permanecem. E eles não podem ser jogados fora. Mas aqueles modos, aqueles costumes, que com certeza são equivocados, que com certeza guardam em si problemas de valor intrínseco, outros problemas precisam ser revistos e precisam ser enfrentados. Me parece que Jesus está fazendo isso. E aí ele estabelece, portanto, para aquela mulher
a grande metáfora da água espiritual, vamos pensar dessa forma. A conversa se dá num contexto em que ele está com sede, e sede de água de verdade, materialmente falando. Mas ele aproveita a oportunidade na interação com aquela mulher para falar daquilo que nós vamos aqui denominar de água viva ou de água espiritual. Ele vai transmitir àquela mulher verdades a respeito do mundo espiritual. E, obviamente, ele está falando aqui de salvação. Obviamente, ele está falando da transformação que todos nós precisamos passar. É como se ele estivesse falando de uma forma diferente aquilo que ele já havia falado para Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. É importante que o Espírito Santo de Deus, e só ele pode nos descendentar, não é? Só ele pode satisfazer plenamente a nossa sede. É importante que o Espírito Santo de Deus nasça no seu coração. É importante que você seja batizado, não é? Do ponto de vista do Espírito Santo de Deus, seja nova criatura, passe pelo novo nascimento. E é exatamente isso que o Senhor Jesus começa a trabalhar com aquela mulher. Numa conversa, e a gente vai ver ainda um pouco intrincada no seu início, o Senhor Jesus ele vai falando, como ele usa aqui essa metáfora, ele vai fazendo com que aos poucos aquela mulher vai entendendo e percebendo a mensagem que ele queria transmitir. E, obviamente, quando nós nos deparamos com essa metáfora, nós somos apresentados algumas verdades que eu reputo como sendo verdades também universais, que perpassam a todos os povos, culturas, nações e perpassa a toda a história. A primeira delas é que a água viva é uma necessidade universal. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos. Nós estamos aqui, e é muito salutar perceber que o samaritano, de alguma forma, ele é contado com os pagãos, não é? Veja que na história do Novo Testamento, nós temos um apóstolo que foi destacado dentro da soberana vontade de Deus para exercer o ministério entre os gentios, entre os pagãos. Que apóstolo foi esse? Foi o apóstolo Paulo. Nós sabemos que a igreja nasce em Jerusalém, nasce no berço do judaísmo, mas nós sabemos, e o Velho Testamento já nos ensina isso de forma muito clara, que a palavra de Deus tem como propósito atingir todos os povos, todas as tribos e todas as nações. Quer que eu cite um exemplo do Velho Testamento? O profeta Jonas. Aonde Jonas foi pregar? Ele foi pregar, naquele momento, numa grande capital que representava o povo pagão com toda a sua exuberância. Tanto é que ele, enquanto profeta de Israel, reluta em ir para Nínive, porque na sua mente, na sua cabeça, é como se a palavra de Deus pertencesse tão somente, ou essa água da vida pertencesse tão somente ao povo judeu. E essa não é a realidade que a palavra de Deus nos apresenta. A água viva, o evangelho transformador de Deus, a vida que só Cristo é capaz de nos dar, é uma necessidade universal. Ela transpõe todas as barreiras geográficas, étnicas, culturais, ela transpõe inclusive a barreira do tempo. O bom e velho, e eu falo velho aqui na perspectiva do tempo, o bom e velho evangelho continua sendo a verdade de Deus e haverá de ser a verdade de Deus eternamente. E não existe outra verdade que de fato se torne uma necessidade universal como a mensagem do evangelho, que deve atingir todos os povos, que deve atingir todas as nações. E você pode questionar e perguntar, mas por que a água viva é uma necessidade de todas as nações e de todos os povos? Porque todos nós somos pecadores. Porque todos nós pecamos. E como pecadores nós necessitamos. E como pecadores nós precisamos da graça salvadora de Deus agindo na nossa vida. Não é apenas o judeu que precisa de salvação.
Os povos pagãos precisam de salvação, os gentios precisam de salvação. Nós, seres humanos, de uma forma completa, total, todos nós precisamos de salvação. Toda língua, todo povo, toda nação, toda cultura, todos nós pecamos, todos nós necessitamos de Cristo, todos nós temos esse anseio e essa necessidade, essa sede espiritual que só pode ser suprida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é exatamente essa mensagem que o Senhor Jesus está pregando para aquela que para o judeu é considerada estrangeira, mas como estrangeira, ela também precisa da salvação, do amor de Deus. De modo que a água, da mesma forma que a água, o bem material, ela é uma necessidade universal, ou não? Conhecemos alguém que é capaz de viver sem água? A água espiritual também é uma necessidade universal. Isso se estabelece nesse contato do Cristo, do judeu, com aquela que era contada como uma estrangeira. Ele pede água, a conversa se estabelece, as barreiras culturais equivocadas são colocadas no chão, não é? Os muros culturais, eles são destruídos, e eles são destruídos porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas barreiras, elas são destruídas porque em Cristo não existe judeu, não existe grego, não existe escravo, não existe liberto, não existe homem, não existe mulher, não existe rico e não existe pobre. Em Cristo, todos nós matamos a nossa sede. Em Cristo, todos nós alcançamos a salvação. Em Cristo, todos nós teremos o anseio, o desejo, a sede da nossa alma verdadeiramente satisfeita. Essa é a mensagem, ou parte da mensagem que nós aprendemos nesse texto. A mulher, no primeiro momento, não compreende isso. Na realidade, em quase toda a conversa, ela não consegue compreender isso. Nicodemos também não compreendeu no primeiro momento. Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Veja, Jesus coloca assim, de uma forma muito clara, que a necessidade se inverte. Eu não sei se os irmãos percebem isso. Ele está invertendo os polos. Ele pede água. A mulher, no primeiro momento, questiona até aquela conversa. E depois ele diz: olha, o seu questionamento é vazio se você soubesse com quem você está falando. Porque se você soubesse com quem você está falando, não seria eu a pedir água a você, mas era você que deveria pedir água para mim. E obviamente ele está falando aqui da água viva, ele está falando da salvação. E aí nós chegamos no segundo ponto que é importante para todos nós, o entendimento que essa água viva, ela é imprescindível, ela é uma necessidade. E uma necessidade de todos nós. Não há vida espiritual sem Jesus, não há salvação sem Jesus, não há vida eterna sem Jesus. Jesus é necessário. E é isso que ele está dizendo para aquela mulher. Se você conhecesse, se você soubesse, se você tivesse o entendimento de que você é pecadora, de que existe a graça de Deus disponível para que você, acreditando em Cristo, curvando-se em Cristo, confessando os seus pecados a Cristo, você também seja atingida pela salvação, você beberia de uma água que é sobremodo excelente. Por mais salutar, por mais necessária que seja a água, materialmente falando, a água que Jesus se propõe a oferecer para aquela mulher é uma água diferente. Essa água espiritual é diferente. Sabe por quê, irmãos? Os irmãos que estão com a sua garrafinha de água aí, esses dias estão quentes, não estão? Dias muito quentes aqui em Maceió. Você bebe um pouco de água, meia hora, uma hora depois, o que acontece? Nós já estamos com sede mais uma vez. Um tempo depois,
voltamos a beber a água e a sede sempre vai nos acompanhar. A diferença entre uma água e a outra é que Jesus disse que no momento em que nós bebemos da água da vida, nós jamais teremos sede. Meus irmãos, nós estamos aqui diante da satisfação plena, é a descrição da satisfação plena. Eu não tenho mais a necessidade. É uma necessidade, foi uma necessidade, é imprescindível, não pode ser substituída. Não é apenas uma necessidade universal, é uma necessidade pessoal também. Ela é imprescindível. Da mesma forma que você não vive sem a água, o bem material, não existe salvação sem Cristo. Da mesma forma que nada substitui a água, por mais saboroso que seja o líquido, nosso corpo precisa de água. Nada substitui Cristo. E o que o Senhor Jesus está propondo àquela mulher nessa metáfora é que ela compreenda a necessidade de Cristo. Olha, se você soubesse com quem você está falando, não era eu a pedir água, mas era você a pedir uma água que é muito mais poderosa, que é muito mais eficaz do que essa, porque essa a gente bebe e tem sede depois. A água da vida você bebe e jamais terá sede. Aí eu olho a resposta da mulher e vejo que ela esnobou. Não sei se vocês percebem isso. Ela, de certa forma aqui, foi até irônica. Veja, Jesus está dizendo, se você soubesse com quem você está falando, tenta entrar na cena, tente entrar na cena. Jesus, ao meio-dia, ou seja, ele não está no melhor momento para discutir preço da água, né? Eu lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, eu não sei se eu já contei aqui na igreja, uma viagem meio maluca com um grupo do IBN, numa Kombi, saímos de Garanhuns com um pastor amigo nosso, para vários locais do Nordeste. E nós passamos a primeira noite em Natal, não é? Então, todo mundo sem dinheiro, a gente comprou sardinha, comprou uns negócios para fazer na própria Kombi mesmo. Um dia eu conto essa história com mais detalhes. O ponto que eu queria destacar é que nessa época que eu fui a Natal, hoje não é mais possível, mas ainda era possível aos turistas subir no Morro do Careca. Eu não sei quantos conhecem ou quantos chegaram a subir. É tipo uma duna, né, muito íngreme e alta. E assim você vai subindo aquilo, a perna afunda, né, vai quase na metade da canela. Há 20 e poucos anos atrás, mais de 40 quilos a menos, né, eu subi tranquilamente. Hoje, mesmo que fosse permitido, provavelmente eu não chegaria lá em cima. Mas mesmo na minha adolescência, mais magro, acostumado a jogar bola, a exercer uma atividade física, eu cheguei lá em cima morrendo de sede. E o interessante é que quando a gente chegava em cima do Morro do Careca, tem um bocado de ambulante com isoporzinho vendendo água. Se o cara dissesse assim, é R$100, e eu digo, me dê a água por R$100. De tão grande que é a sede. Percebe? Quando a sede é muito grande, a gente sequer tem condições de negociar o preço. Os irmãos estão entendendo o que é a necessidade. Você tem alguém que está doente e você precisa dar um tratamento para aquela pessoa. Você é capaz de fazer, se aquela pessoa é uma pessoa que você ama, você é capaz de fazer das tripas coração, como a gente costuma dizer, para que aquela situação seja solucionada, para que aquela situação seja resolvida. Como essa mulher ainda não tinha entendido muito bem a fala de Jesus, ela dá uma esnobada, porque ela entende que o bem precioso, quem possuía era ela, a água. Jesus estava com sede. Lembre-se, entre na história, um viajante, ao meio-dia, cansado, sentado à beira do poço, pede água àquela mulher. Ela podia dar, podia não dar. Aí ela diz assim, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? É uma pergunta interessante. Jesus é maior do que Jacó? Parece-me que não resta dúvida na resposta para nós, que já bebemos da água da vida. Sim, Jesus é maior do que Jacó. Jesus é o Senhor, Jacó é servo.
Jesus é o Deus que se fez carne. Jesus é o Criador. Nós somos criaturas. Eu pergunto, irmãos, Jesus poderia tirar aquela água sem um balde? Será que aquele que em cima de um barco mandou a chuva cessar e o vento parar não era capaz de tirar e de ordenar que aquela água chegasse até ele? Eu não tenho dúvida. Será que aquele que ressuscitou mortos, será que aquele que tinha ele não está na Galiléia ainda, está a caminho, né? Mas será que aquele que lá atrás, quando estava em Caná da Galiléia, transformou a água em vinho, não seria capaz de transformar qualquer coisa em água? Até Satanás, até o inimigo maior das nossas vidas, crê nisso. Sabia disso? Se você não crê nisso, você é pior do que Satanás. Lembra-se da tentação de Cristo. Transforma essas pedras em pães. O texto bíblico diz que Satanás crê e estremece. Existem pessoas hoje que estão no nível de crença e de relação com Deus pior do que Satanás. Será que ele não podia transformar tudo aquilo? Será que ele não era autossuficiente para matar a sua própria sede? Obviamente que era. Mas esse não é o ponto. O ponto é que ele está interagindo com aquela mulher, está falando do evangelho para aquela mulher, está oferecendo gratuitamente àquela mulher a possibilidade dela ter a sua vida plenamente, definitivamente transformada, irmãos. E de alguma forma aquela mulher ainda esnoba, como se dissesse assim, eu tenho o balde, ou seja, eu tenho o poder, porque de nada adianta um poço se não tiver um balde para buscar, então o poder está comigo. Coitado daquela mulher. E coitado de todos nós, se de alguma forma pensarmos dessa mesma forma. Eu não preciso de Jesus, eu tenho o balde. Eu não preciso de Jesus, eu tenho dinheiro. Eu não preciso de Jesus, eu tenho o meu curso, eu tenho as minhas habilidades. Alguns revolucionários jovens, né? Eu não preciso de Jesus, eu tenho papai e mamãe para pagar todas as contas, não é? Eu não preciso de nada disso. Pessoas que se colocam diante de Jesus como que esnobando, não é? O poder de Cristo. Obviamente que muitos fazem isso porque não compreendem ainda diante de quem estão. Aquela mulher não tinha caído a ficha ainda. Ela não conseguia enxergar que Jesus é o Messias que fora anunciado. Ela não conseguia enxergar que ele era maior do que Jacó. Ela não conseguia enxergar que ele era o Deus que se fez carne, o Verbo que tabernaculou entre nós. Ela não conseguia enxergar que ele é aquele que estava na criação desde o princípio, diante de toda a eternidade. Ela não conseguia enxergar ainda que ele era a luz do mundo. Ela não conseguia enxergar ainda que ele era o Alfa e o Ômega. E numa ação deslocada de alguém que de fato não compreende, ela ainda tenta esnobar. Acaso o Senhor é maior do que Jacó? O Senhor tem o balde, chega a ser engraçado. Imagine, uma pessoa achando-se mais poderosa do que Jesus porque tem um balde. Não é engraçado, irmãos? Mas nós também, às vezes, nos achamos mais importantes porque temos outra coisa. E não importa se é balde, se é dinheiro, se é carro, se é casa, se é conhecimento, seja lá o que for. Todas as vezes que você se imaginar mais poderoso do que Cristo, isso vai soar ridículo. Isso é o atestado da imbecilidade humana, da incompetência humana e, obviamente, da falta de capacidade naquele momento apropriado do entendimento. Quer estar diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Jesus respondeu. Ela esnobou, ele vai trabalhando com todo amor, com toda mansidão. O objetivo de Jesus é a transformação daquela vida e o derramar da sua graça. Ele então vai
colocando a necessidade, nós já dissemos isso, a água viva ela é imprescindível. E obviamente que a água viva também, em terceiro lugar, ela é insubstituível. Ora, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. A mulher começa a ficar empolgada, porque a propaganda está boa, não está? A promessa é maravilhosa. Porque, de fato, irmãos, a promessa do Evangelho é maravilhosa ou não é? Tolo é aquele que não consegue entender isso. Ontem nós falávamos lá na reunião dos jovens sobre uma nova intolerância, né? A intolerância dos tolerantes, entre aspas. Tolerantes, entre aspas. Existem muitas pessoas que têm se mostrado extremamente intolerantes à mensagem do Evangelho, à pregação do Evangelho, ao modo de vida cristão. No Brasil, menos, mas nos Estados Unidos, existem relatos onde, de fato, a justiça tem sido acionada de uma forma impressionante contra a pregação, as instituições religiosas, a fala dos pastores, coisas dessa espécie, coisas dessa natureza. Pessoas que ainda não conseguem entender o poder do Evangelho. Pessoas que querem calar a mensagem do Evangelho. Pessoas que entendem a mensagem do Evangelho como uma afronta. E obviamente que a mensagem do Evangelho só vai ser uma afronta para aqueles que não quiserem mudar de vida. Mas eu pergunto, do ponto de vista humano, do ponto de vista meramente humano, qual é o problema de chegar para a Adjane e dizer assim, Adjane, você é uma pecadora miserável. Agora, Cristo morreu por você porque ama a sua vida. Deus te amou de uma forma impressionante. Eu não tenho nem palavras para descrever o amor de Cristo, mas Ele te amou como amou a mim, a todos nós, e deu o seu único filho. Se você crê nele, você está salva. Eu estou pedindo dinheiro, irmãos? Eu pedi algum dinheiro? Eu estou subjugando? Essa mensagem é uma mensagem que escraviza. Sob a minha mão agora, a Adjane ou qualquer um dos irmãos estão escravizados. Eu estou dizendo que eu detenho a salvação e que eu vou dar a salvação para os irmãos mediante algum pagamento, não. Eu estou falando de algo que nos liberta. Eu estou falando da verdadeira libertação do ser humano. Eu estou falando daquilo que nós entendemos e compreendemos do texto bíblico. Você vai conhecer a verdade e essa verdade, tão somente essa verdade vai ser capaz de transformar e de libertar a sua vida. E eu estou lhe dando essa possibilidade de salvação de graça. O que você precisa fazer é crer, é acreditar. Mas como nós somos snobs, como o ser humano se acha? Davi, vez por outra, vive dizendo isso para mim, pai, o senhor se acha. Porque eu brinco muito com ele, né? Eu sou o mestre, você é o aprendiz, né? Eu sou o Jedi, ele é o Padawan, né? Então, ele quer ser o mestre. Eu digo, espera, daqui uns dias você chega lá, você está em treinamento ainda. Pai, o senhor se acha. Eu acho que Vitória pensa do mesmo jeito. De alguma forma, já me disse também isso. Mas pode ser que eles tenham razão. Porque essa marca é uma marca terrível que nós humanos carregamos. Isso está no nosso DNA da queda. Esse negócio de sempre querer ser Deus. De sempre querer ser além do que de fato nós somos. Esse desejo de querer ser o oleiro. Quando nós somos simplesmente vasos. Essa vontade de querer ser o Senhor, quando nós somos simplesmente servos. Apenas servos e nada mais do que servos. Esse é um ensinamento bíblico. Paulo nos ensina isso lá em 1 Coríntios. Lembra daquela confusão? Sou de Pedro, eu sou de Paulo, né? De Apolo. O que é que nós somos? Graças a Deus que eu não batizei ninguém, graças a Deus que eu não fiz isso, um regou. Ou seja, o que ele está dizendo, cada um tem a sua função e todos nós somos tão somente servos. Quem é o cabeça de tudo isso? Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o Senhor do universo? Quem é o Deus soberano? Quem é o Criador de todas as coisas? É o Deus Todo-Poderoso. E quem é o Senhor Jesus Cristo? É o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E que está falando com essa mulher, dizendo, olha, você tem a possibilidade de ser salva.
E a partir do momento que ele oferece a salvação para aquela mulher, mesmo sem entender ainda, eu compreendo aqui que ela ainda não compreendeu de forma plena a mensagem do Evangelho, mas é de graça. É mais ou menos como se ela estivesse dizendo assim, ó, não vai me custar nada, eu quero dessa água. Eu quero beber, eu quero ter essa experiência, não é? Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não compreendia ainda, porque ela achava que essa água se referia à água materialmente falando. Eu não sei quantos aqui já tiveram que buscar água. Teve falta de água, você teve que buscar água no balde, não é? Imagina, nós que somos do Nordeste, estamos acostumados à cena do sertanejo carregando aqueles baldes de água na cabeça, às vezes por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Imagina a sua vida sem a água encanada, sem a torneirazinha que você abre e tem água. O trabalho que é. Tem gente que não tem sede de noite na hora que está dormindo, não quer acordar para não ter o trabalho de ir no filtro, na geladeira, beber água. Imagine você ir buscar a quilômetros de distância a água. Essa mulher queria se ver livre desse trabalho. Mas a salvação não está relacionada à ausência do trabalho físico. Na realidade, a salvação é muito mais do que isso. Ela ainda não havia compreendido plenamente o que Cristo estava oferecendo para ela. Me dê essa água, porque eu vou beber e não vou ter mais sede, e aí eu não venho mais ao poço de Jacó. Aí a história começa a mudar. Jesus diz assim, certo, vá lá, chame seu marido e volte. Irmãos, aqui o poder de Jesus, o discurso passa da fala e agora ele apresenta o seu poder. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5. E esse que agora tem não é o seu marido. Eu acho que agora a ficha daquela mulher caiu. Ela não está falando com um viajante qualquer. Ela não está falando com alguém que precisa do balde. Tá certo? E que ela tem o poder porque tem o balde. Jesus revela um conhecimento da vida daquela mulher que ele não poderia ter se ele não fosse o Verbo que se fez carne. Ele não poderia ter se ele não fosse Deus. O Deus que se encarnou e tabernaculou entre nós. É verdade. Ele jogou a isca. Chame seu marido. A isca foi essa. A resposta, não tenho marido. Verdade. Você já teve 5. E o que você tem não é seu. Ele mostra, inclusive, a vida de prostituição daquela mulher. A vida de libertinagem daquela mulher. A falta de compromisso, até por talvez desconhecer a respeito da verdade de Deus para a sua postura ética de vida. Ele atinge o âmago, ele vai no alvo, ele expõe as mazelas, ele coloca pelo avesso. Porque talvez aí esteja a resposta porque muita gente reluta contra a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho lança luz sobre a podridão que existe no nosso coração. E existe, no meu e no seu. Se você ainda não consegue enxergar, talvez um dia Deus possa trazer isso à tona. E quando Deus trouxer esta verdade da natureza caída humana à tona, nós não temos e não teremos outra coisa a fazer senão clamar pela graça e pela misericórdia salvadora de Deus na nossa vida. Porque finalmente nós estaremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E quando nós somos convencidos dessa verdade, nós seremos convencidos também de que só Jesus é capaz de nos salvar. Só Ele haverá de satisfazer plenamente a justiça de Deus. Meus amados irmãos, a água da vida é insubstituível, porque só Cristo
é capaz de transformar a nossa vida caída. Só a mensagem do Evangelho. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo àquela mulher. E a mulher que esnobou porque tinha o balde, diz assim: você tem razão ao dizer que não tenho marido, porque já tive 5, e esse agora que tem na mão, a mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Caíram as escamas dos seus olhos, porque ela agora se deparou com o poder de Deus. A minha oração, do mais profundo do meu coração, é que todos nós, se ainda não fomos, principalmente aqueles que ainda não foram, e não tiveram um encontro verdadeiro com esse poder de Deus, que Deus possa nos atingir com o seu poder. Porque o poder de Deus haverá de transformar a nossa vida de forma plena. Não há quem possa conter o poder de Deus. Que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Que o poder de Deus se manifeste na nossa igreja. Que vidas sejam transformadas através da 7ª igreja, através do poder de Deus agindo pela 7ª igreja. Que o poder de Deus transforme a sua vida através da minha mensagem nessa manhã. Essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.